Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. Desta feita, trazemos, voltamos uma mosca, exatamente. Não, é mais interessante do que isso, exceto se estivéssemos a falar de um episódio de Breaking Bad, que é o top 3 de 1993, de cada um de nós. E, mais uma vez, é importante frisar, não estamos a trazer necessariamente os melhores filmes, aqueles que são para nós, de 93, mas sim filmes que de alguma forma nos marcaram de uma forma positiva ou que nós achamos que merecem um reconhecimento. E pronto, e desta feita, cumprimento os meus camaradas de sempre. Bernardo, tudo ok para 93? Tudo porreiro. Vamos lá a isso. E tu, Diogo, também estás entusiasmado para... Epá, no mínimo curioso, visto que é o ano em que eu nasci, portanto, no mínimo curioso. É um bom ano. Vi que estás aí bem Sim. acompanhado. Isso é o que é. Olha, um segurança original, digamos assim, porque tem habilidades especiais, não só em manobras de combate, não só em rapidez, como também em força. E pronto, tem um aspecto sempre um bocado diferente do que é os seguranças SPDE, não é? Pronto. É diferente. O Bernardo também está bem acompanhado aí num ritual seco, não é? É Cuidado! verdade, ritual seco. Isto... Estamos todos a arder, pá. Todos a arder. Muito bem. Vamos então começar com as nossas escolhas. Podemos começar por ti, Diogo. Estás assim tão bem acompanhado que tens aí o teu segurança a pressionar. E tu achas que ele vale uma escolha ou duas? É que tem aqui, ele também já me contou as escolhas dele. Não, mas vamos lá. Olha, eu aviso já que, por ser curioso este facto de ter nascido em 93 e ter dado uma vista de olhos nas produções deste ano, quando cheguei ao fim do meu top 3, admito que se calhar nunca vou conseguir de todo ser exótico como o Bernardo, e se calhar toca aqui um bocado mais numa vertente comercial, ou olhando para trás nos outros tops que fizemos, se calhar eu consigo ter umas escolhas um bocadinho mais óbvias. Mas pronto, é como tu disseste, Tiago, e muito bem, isto também tem a ver com a forma como os filmes nos tocam, e não necessariamente seriam os melhores, apesar de que tenho que reconhecer que se calhar este top 3 andará à volta dos filmes mais aclamados, ou dos filmes que realmente depois a nível de prémios ou nomeações também tiveram em destaque. O meu primeiro título é nada mais nada menos do que O Feitiço do Tempo, portanto o Groundhog Day. Groundhog, portanto não Groundhog, Groundhog, não confundi Day. Sabes que eu também tive a dizer rápido Sim. é apetecível, não é? Dizer. Mas pronto, é um filme realizado pelo Harold Ramis e é escrito pelo próprio e também pelo o Danny Rubin, e tem como papel principal, grande protagonista, o Bill Murray, obviamente, que faz aqui um papel excelente, a meu ver, muito completo, muito à luz do que são as suas capacidades, do que é uma comédia mais soft, ou uma comédia que não é preciso muitas vezes dizer muito para realmente entendermos o divertido de certas situações. E pronto, e tem também a Andie MacDowell, que interpreta o papel da Rita, e pronto, também é digamos, um personagem importantíssimo nesta história, neste, digamos, romance-comédia, que é o Groundhog Day. E a premissa básica, assim, muito por alto, é o facto de eles nos Estados Unidos celebram o Dia da Marmota, mais especificamente em Pittsburgh, se não me engano, e o Bill Murray é um jornalista que é destacado para cobrir, como ele costuma fazer todos os anos, esse Dia da Marmota, onde uma marmota sai de uma caixa e, digamos, faz uma previsão de como será o resto do ano, ou o próximo inverno, neste caso, mais precisamente, porque é só o inverno, se será muito rigoroso ou não, ou se será produtivo para as colheitas ou não. E basicamente o personagem do Bill Murray, que é o Phil, ao fim de 24 horas, que ele está hospedado numa pensão e está com a sua equipa de televisão, portanto o cameraman e a Rita, que também é uma jornalista, fica basicamente preso num loop nessas 24 horas. Portanto, a certa altura do filme, esse Dia da Marmota vai-se constantemente repetido. É curioso que nós já abordamos aqui um filme em podcast, até o Palm Springs, onde a premissa é a mesma, portanto, essa tal repetição. E é muito engraçado porque ao longo desta história, ou ao longo deste loop,
vemos uma mudança de personalidade na personagem do Phil. E o que eu realmente consegui absorver de muito carinhoso neste filme e que me deu muito que pensar, portanto, não só a nível sentimental, mas também no que é a questão da rotina, é o facto de como nós, mesmo com o fazermos muitas coisas iguais todos os dias, portanto, nós temos de delinear um plano para cada dia ou para cada semana, temos as nossas rotinas, que é uma coisa, digamos, necessária, não é? Nos dias de hoje ainda mais, com tantos estímulos e com tanta coisa para fazer, mas realmente parece que às vezes nos esquecemos de olhar para dentro e o personagem do Phil, a certa altura, viu-se confrontado com isso. Preso nesse loop, começou a conhecer-se melhor, a perceber quem é que realmente gostava ou não gostava, se era uma pessoa que agia bem perante os outros. Portanto, aqui um exercício muito de autorreflexão, com bastante comédia pelo meio, mas uma comédia, como já disse, subtil, mas há sempre aquele lado até um bocado físico. Lembro também as cenas naquela loja, não é na loja, é restaurante, podemos chamar restaurante, aquele é um conceito de restaurante que nós não temos aqui muito, pronto, aquele restaurante de diárias e de lanches e essas coisas, pequenos almoços. E, portanto, toda aqui a empatia que é criada entre o Phil e a Rita e a forma como a sua relação se vai desenvolvendo numa ficção, numa pura ficção, penso que é deliciosa. É um argumento muito forte por tocar nestes temas todos que eu já mencionei e passa por ser um exercício de muita autoconsciência que consegue passar para este lado. Às vezes podia ser um filme onde realmente essa autoconsciência, esse exercício ficasse preso dentro da tela, mas não. Aqui eu penso que o Groundhog Day consegue transmitir isso cá para fora, ou nós conseguimos nos sentir apegados à personagem do Phil e da Rita, e com isso também vivermos aquele drama, aquele romance que ao início é falhado, depois começa a resultar, depois falha outra vez. Pronto, vejam o filme, realmente penso que tem quase todos os ingredientes certos para ser um dos, digamos, um dos 5, 10 até melhores, devo-me a dizer isso, 10 melhores filmes deste ano de 1993, sem dúvida. Excelente, primeira escolha. Estou curioso para saber Acho que como é que o Bernardo vai responder a esta escolha, a meu ver, forte, por parte do Diogo. Vou fazer primeiro um complemento rápido. Eu diria que o Bernardo vai escolher algo exótico. Agora sim, esta vai ser, mas vai ser a única, porque depois acho que vamos para territórios mais pop. Não diria pop, mas cujos nomes conhecidos já não soam tão underground como deste primeiro. Mas queria só acentuar que a tua escolha, se não é um dos melhores do ano, é certamente um dos mais influentes, porque tem sido produzidos N filmes cuja premissa é precisamente essa esse comentário ao caráter ordinário e repetitivo da vida. Sim. E das rotinas, e desde o terror à comédia vemos essa premissa ser executada e, portanto, só essa nota de que realmente, se não está nos melhores, influenciou muitos autores de forma subsequente. Agora, a minha escolha é um filme chamado Dark Waters, do Sr. Mariano Baino, e atenção, não confundir com o Dark Water, que é para mim um dos melhores filmes de sempre. Mas isso é japonês, não é? É. E atenção, porque há outro Dark Waters, uma coisa mais recente, que eu lembro que até acho que eu escrevi sobre esse filme. Dark Waters, sim, com o Mark Ruffalo. Exato. Mas esse já é mais contexto. Sim, tem 2, 3 anos, acho eu. 2 anos, acho eu. Pai 2019, diria. É mais ou menos isso. Sim, mas ok, coisa. Então Dark Waters 93. Dark Waters 93. Muito bem. É um filme sobre uma rapariga que, para já, um filme de terror, pronto, com um mistério e uma carga dramática algo acentuadas, e é um filme sobre uma rapariga que viaja. Ela é órfã, a mãe morreu no parto e o pai morreu recentemente, e ela viaja para uma ilha para descobrir porque é que o pai estava a financiar um mosteiro. Portanto, um edifício, um mosteiro / convento, nessa ilha remota que
parece um sítio ideal para reclusão religiosa, mas também acentua toda a carga opressiva que a religião pode trazer para a alma humana. Mas, sobretudo, porque é que eu gostei deste filme e porque é que acho que é uma gema no sentido em que é pouquíssimo conhecido. Porque evoca um sentido palpável de lugar desagradável. Portanto, não é só uma ilha remota, não tem eletricidade, sentes o frio e sentes o quão desagradável e o quão chuvoso é. É um local que claramente não, não é de todo agradável. E o filme, lá está, como tem influências em termos da narrativa do cinema de giallo, é um filme que não está muito interessado nos aspectos narrativos. É extremamente estilizado, é imageticamente um autêntico desfile de retratos que distorcem a iconografia religiosa, desde a figura da doce da fareira até à inocência da criança. Depois, em termos narrativos, acompanhando as características de giallo, o horror passa muito por tentativas de assassinato, por desenvolver o mistério que está não só no que é que se passa naquele convento, mas também da identidade da protagonista. E aqui acaba por ser um filme que o ritmo é algo pedestre e algo inerte, mas que compensa assistir ao estado onírico de toda a situação. É uma viagem surreal e a imagem é muito cativante, principalmente para alguém que gosta tanto do subgénero do terror que toca em questões religiosas. O filme não, em termos de substância, não está muito desenvolvido, mas em termos de estilo, tem desenvolvimento que sobra. E o filme vale precisamente pelo estilo que apresenta. Muito bem, parece-me que respondeste bem, Bernardo, muito sinceramente. Tu e as freiras. É verdade, tem que estar sempre Não lá é batido, nenhuma não é? tara. Atenção, não é nenhuma tara. É pura coincidência. Mas se fosse... O que não é coincidência são as escolhas exóticas do Bernardo e nós agradecemos, obviamente. Exato, claramente. Agora, a minha primeira escolha para 1993 não tem a ver com freiras, mas podemos estar aqui a invocar qualquer coisa, nomeadamente In the Name of the Father, que eu acho que é um filme muito consistente do início ao fim. Relativamente ao plot, muito assim sinteticamente, em 1974 há um atentado com uma bomba que mata 5 pessoas inocentes, em Londres, e um jovem rebelde irlandês, interpretado pelo Daniel Day-Lewis, e os seus 3 amigos são acusados pelo crime e são presos e condenados. E quando eles nem sequer têm qualquer tipo de portanto, influência no que aconteceu, simplesmente por serem irlandeses e por serem estrangeiros naquela terra, foram levados e culpados completamente à força. E o filme, portanto, explora o quão corrupto é o sistema judicial e como foi e como é, ainda é, infelizmente, e de facto o filme consegue tratar esse ponto de uma maneira muito assertiva, sem se deixar cair nos radicalismos que isso acarreta. Daniel Day-Lewis tem mais um papel muito sólido, já perdi a conta, muito sinceramente, e não vai ser a última vez que vou falar dele aqui. E de facto aqui temos uma história em que muitas vezes
a personagem do Daniel Day-Lewis tem que se resignar porque sabe que não consegue lutar contra forças que estão para lá da sua capacidade. E ele, portanto, tenta extrair o máximo dentro da injustiça pela qual ele está a sofrer. E também esta personagem é muito marcada por uma infância onde nunca foi uma pessoa muito segura de si, então ele simplesmente vê este seu destino como algo que tinha que ser, quando na verdade não o tinha que ser e não o deveria ter sido. Felizmente depois há uma advogada que pega no caso e tenta desmantelar tudo aquilo que foi o processo até então e as consequências tornam-se as possíveis e dentro da injustiça per si. Portanto, a título de resumo, porque é que este filme é assim tão importante? Porque, além de conseguir retratar algo que aconteceu na realidade, porque este filme é uma biografia, de facto tem uma profundidade muito grande de nos trazer aquilo que uma pessoa vive perante uma injustiça plena, como foi o caso da nossa personagem principal. Também de realçar que o nome também está muito associado, o título da obra está muito associado naturalmente ao caráter religioso, mas também porque uma das personagens importantes do filme é o pai da nossa personagem, que a dado momento também é arrastado para dentro da confusão e também acaba por ser preso por simplesmente tentar ajudar o filho. Portanto, de facto é um filme que não é exatamente fácil, ou melhor, é fácil de assistir na medida em que está muito bem feito, mas não é um filme que nos vá trazer necessariamente alegria. No entanto, também acho que é preciso trazer algum realismo às nossas vidas, às vezes com temas pesados, ou pelo menos que nos consigam puxar um bocadinho à superfície e nos fazer refletir. E acho que Em Nome do Pai, neste caso a tradução para português, é o filme certo para isso. Muito bem. Do que eu me lembro do filme, por acaso, a relação entre ele e o pai é espetacular. E sem dúvida. Se passa certos diálogos ali na prisão, aquilo é um quarto pequenino, não é? Uma cela pequena para os dois, aquilo é fabuloso. Lembro-me de certas partes, este é um filme que necessitava de rever, mas acho que é uma excelente escolha, Tiago. Um filme que se calhar não é muito convidativo a rever por ser de tal forma marcante, não negativamente, mas por ser pesado, mas que os seus diálogos, de facto, foi um excelente complemento e que são deliciosos e conseguem ter muito subtexto, ainda assim, apesar de toda a profundidade que os diálogos têm ao longo do filme. Sim, o próprio contexto histórico, não é? Do que se passava na Irlanda também nessa altura, portanto. Exatamente. E então? E agora, Tiago, que é que foi? Agora és tu. Agora sou eu. Olha, o meu próximo título, a minha próxima escolha, eu sei que tu também querias, eu ouvi dizer, tu também querias escolher este. Portanto, falo já, que é nada mais, nada menos do que o Despojos do Dia, pronto, Remains of the Day, que é um filme que este sim também foi nomeado para 8 Oscars, não interessa quais, não estamos aqui para isso, mas é que ele toca a Tiago, acho que é importante e também demonstra um bocado, demonstra a dimensão. E tem o senhor Anthony Hopkins, por isso. Exatamente, tem o Anthony Hopkins e tem a Emma Thompson, que são quem interpretam os papéis principais, mas claramente em destaque o Anthony Hopkins, que é um mordomo, um butler, o Stevens. Curiosamente, desculpa Diogo, a advogada do In the Name of the Father é precisamente a mesma atriz dos Despojos do Dia. A Emma Thompson, sim. Pronto. Exatamente. Uma boa referência, sim. É uma boa referência. Dois papéis que a Emma Thompson teve nesse ano, portanto estava em grande, diria. E realmente sim, o Anthony Hopkins destaca-se claramente. Isto é um filme realizado pelo James Ivory e tem como premissa principal esta tal história deste mordomo. Para fazer aqui uma comparação se calhar mais fácil para vocês. Imaginem o Downton Abbey. Pronto, e o Anthony Hopkins é basicamente o chefe de sala, ou do chefe dos empregados, o tal Sir Stevens, que é o grande responsável pela organização da casa. Isto já se passa temporalmente um bocado mais à frente, portanto, estamos a falar anos 30,
Portanto, depois há aqui uma ligação entre o senhor do Stevens, que é a aristocracia, e esses senhores tinham muito poder, mesmo no que toca na responsabilidade política, e passava muito por eles certas decisões depois no que eu chamo de parlamento, na Inglaterra, que é um sistema um bocado diferente, por ter a questão de ser uma monarquia, mas pronto. E o que acontece é que com a ascensão dos nazis na Alemanha, existe aqui uma grande preocupação e, obviamente, depois entrando, ou quase começando a entrar em guerra, a Europa viu-se, mais precisamente aqui do ponto de vista inglês, viu-se na obrigação de concordar ou não concordar e tomar algumas medidas quanto a isso. O que se passa aqui é que este mordomo é, digamos, muito próximo de uma das pessoas que esteve responsável por tomar essas decisões, portanto uma relação de muita proximidade, muita confiança, respeito e até de alguma confiança cega, digamos assim, uma fé cega, uma espécie de fé cega, e a história deste Despojos do Dia é dramaticamente muito intensa, porque há muitos valores que são questionados, existe uma relação amorosa que se vai desenvolver de uma forma muito peculiar, diria que esse para mim é o ponto alto deste filme, e ponho aqui nesta lista, porque o amor como o conhecemos, ou a forma como esse sentimento se desenvolve, neste caso é muito sui generis, completamente, aqui é completamente sui generis, não há hipótese. Muito por culpa da personalidade da personagem do Anthony Hopkins. Sim, ele aqui tem uma atuação fabulosa, portanto o Anthony Hopkins aqui para variar também. O porquê também de ser um dos grandes atores, ou um dos melhores atores vivos neste momento, sem dúvida. Bernardo deve estarem a fazer umas caras, mas eu não estou a ver, portanto, é para me concentrar melhor. É por causa do The Father. É por causa do The Father. O The Father foi o apogeu, obviamente, mas pronto. Voltemos a 93, onde esta relação, como eu estava a dizer, é muito peculiar, porque não só no que é o lado positivo e o lado negativo deste sentimento, a forma como isto é demonstrado, tanto de uma personagem como de outra, é diferente, é algo que parece, por vezes, muito chegado, algo muito privado entre eles, aqueles certos olhares, o não dizer nada. Muitas vezes o não dizer nada é algo mais intenso do que propriamente expressar algo por palavras, ou certos gestos, certas atitudes. E, portanto, somando isto, que é o que guia, é, digamos, a premissa principal do filme, ou que aguenta dramaticamente o filme, com outras questões, neste caso políticas, que conseguem criar um contexto histórico, mas também fazer-nos pensar na forma como devemos acreditar em certos valores, ou quem é que devemos questionar ou não, independentemente do seu cargo de poder ou da sua hierarquia. O Despojos do Dia tem aqui uma grande interpretação por parte de todos, e eu saliento só mais um momento que me marcou, que foi a certa altura, quando o Anthony Hopkins, a personagem do Anthony Hopkins, o Stevens, está numa sala a servir os senhores que estão a discutir política. Um desses senhores vira-se para o Stevens e questiona-o se por acaso o que é que ele achava de uma certa situação geopolítica, se aquilo era positivo ou não para a Inglaterra, o que é que ele achava da ascensão do partido nazi na Alemanha, o que é que ele achava sobre certas decisões políticas que iam influenciar a própria economia da Inglaterra, no qual, a essas três perguntas, o Stevens respondeu sempre da mesma forma, algo do género: peço desculpa, senhor, mas eu não estou qualificado, não tenho as habilitações suficientes para responder a essa pergunta. Muito humildade. Sim, mas isto depois leva a uma frase muito interessante por parte desse senhor, que diz: bem, como podem ver, é este tipo de pessoas que depois elegem os políticos que vão governar um país inteiro. Sim. Penso que isto dá que pensar, em certa medida. Muita opressão. Não mesmo dizer aqui, subtil. atenção, não dizer aqui que o Stevens é um homem inculto, até porque não era. Nos tempos livres dele ele lia bastante, ouvia música, portanto até podemos associar o Stevens como sendo um empregado ou uma pessoa, a partir já com alguma idade, devia estar na casa dos 50 e tal, mais ou menos, onde é a fase principal do filme. Diria que até passa uma imagem de ser uma pessoa
culta, uma pessoa realmente interessada com valores. Agora, isso também, ou esse toque nessa parte do filme, eu penso que não é de ignorar, porque não chega só, às vezes, o nós vermos uma obra como um sentimentalismo ou algo que nos faz aproximar dessa mesma obra por ter pena ou por realmente ficar muito contente que aquela relação dê certo ou despertar estas sensações mais básicas ou primitivas, digamos, mas o Remains of the Day consegue também expor grandes dúvidas que na altura existiam e interligar isso tudo muito bem e fazer desta obra uma também das mais completas deste ano, a meu ver. Mas pronto, será sempre um juízo um bocado injusto, tendo em conta que são centenas de obras em 1993, mas penso que esta aqui também não podia faltar e assenta muito bem no meu top 3, The Remains of the Day, sem dúvida. Curiosamente, também há uma relação muito especial, além da que tu frisaste, que é também a dele com o pai, portanto, as nossas escolhas, a minha primeira e a tua segunda, estão de tal forma, dessa forma também interligadas. É a relação que ele estabelece com o pai também, claro. É um bocado diferente. Pois aqui o Despojos da última característica que eu posso adicionar é como se fosse um estudo de personalidade, porque desse ponto de vista, a personalidade do Stevens é exprimida ao máximo e há momentos... É um Ricardo Reis. Ou então o que acontece, sim. O médico, sim. Não, também... é demasiado pragmático. Acontece um evento... É aquela questão do distanciamento. Entre ele, na relação entre ele e o pai, não é? Muito específico, que a forma como ele reage é algo extremamente mecânico, mas que realmente para o espectador, bem, realmente isto é muito peculiar. E também daí percebo o porquê também do sucesso do Anthony Hopkins em certos papéis, ou noutros papéis, não só da época, mas como também especiais mentalmente, ou mentalmente especiais. Bernardo, já chega, Diogo, já chega. Claro que sim. Já chega. Fazer Bernardo. Só o reparo que, curiosamente, por acaso hoje estamos a gravar o podcast em dia de eleições, portanto, se não votaram, deviam ter votado. Estou a falar para o público. Se não votaram, ou portanto, se votaram, muito bem, independentemente da escolha, ainda que haja uma escolha mais certa e outra mais errada. Se não votaram, fica para a próxima, mas votem para a próxima. Olha, Bernardo. Não sejam o Anthony Hopkins e nos despojos. Olha que o Anthony Hopkins votaria no despojos. Eu acho que ele votaria. Eu não vou comentar mais o Anthony Hopkins neste podcast. Bernardo. Bernardo, muito bem, bora lá, gostei, bora. Agora sou eu, ok. The Baby of Macon, do Peter Greenaway. É a minha escolha. Um filme ousado. Eu estou a descobrir o Peter Greenaway aos poucos. E em parte graças ao podcast. Por acaso tem calhado em anos em que ele estreia filmes e... Está tudo pensado, Bernardo. E de facto eu tenho evoluído, não só neste realizador, como também no próximo vou falar, mas The Baby of Macon, um filme altamente polémico, foi banido dos Estados Unidos até 1997 Jesus. Por obscenidade, por crítica religiosa. Bastante só a premissa, li aqui metade da frase exatamente. Não é? Não é? E isto não é nada. Portanto, a história, estamos a meio do século XVII, em França, e o filme é uma peça de teatro e estão a assistir à peça de teatro tanto a realeza como o povo, como nós. E a história desenvolve-se a partir de uma fábula quase shakespeariana sobre uma jovem que usa o filho da sua mãe desfigurada como um messias de modo a ganhar poder e riqueza. E isto é extremamente mal encarado pela religião, pelas entidades religiosas da altura. E é um filme épico em escala, tem um glamour na direção de arte e dos movimentos de câmara, precisos e majestosos,
algo que o Peter Greenaway já nos habituou no The Thief, The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. É um título engraçado, adoro o título. E a música volta a entoar o barroco e o guarda-roupa é sumptuoso. São tudo qualidades em termos de produção de arte que o Peter Greenaway, só de pensar, por exemplo, só de pensar de fazer um projeto destes, já fico com dor de cabeça. Preciso de logo tomar um medicamento, porque o que ele consegue conjurar no ecrã é de uma complexidade tal, porque tem imensos detalhes, imensos figurantes, tem que estar tudo coordenado, a câmera tem que estar naquele preciso momento a apanhar aquelas pessoas, os cenários movem-se porque estamos num contexto de peça de teatro. É muito complexo e o valor de choque que o filme tem, e acreditem que há muito valor de choque, inclusive violência sexual repetida, mas com uma carga dramática bastante acentuada e também portanto está-me só a ver a palavra em inglês que é carnage, carnificina. Há carnificina também envolvida mais para o final do filme, mas isto tudo nada demais. Isto não, tranquilo, percebe? Tranquilo, porque o que é que importa aqui? Importa aquilo que o filme está a tentar comunicar, que é uma crítica à cultura da adoração, uma crítica forte à ganância e principalmente à corrupção que existe não só em todos os níveis da sociedade, mas particularmente da classe religiosa, que em nome de Deus já se sabe que é tudo justificado e quem está contra é automaticamente um herege. Portanto, é um filme que eu convido a ver e que o vejam para lá da polémica que o envolve, que o encarem como uma obra de arte realizada por alguém que percebe de arte, não apenas de cinema, mas de todas as artes, que é aquilo que uma das principais características do Greenaway é que ele mistura pintura, mistura teatro, mistura componentes de várias artes para elaborar obras cujas é impossível ficar indiferente a elas. São muitos portanto, estímulos. Exatamente, e por todo lado, e todos estímulos que ou provocam reações cómicas, ou provocam reações de horror, ou provocam uma espécie de hipnose, porque ele também aposta bastante não só na horizontalidade, porque tem cenários compridos e largos, mas também nos long takes, portanto nas cenas, nas sequências, planos de sequência, queria dizer, aposta em planos de sequência onde muitas peças de xadrez estão envolvidas. E isto cria uma dinâmica. São mesmo filmes, até agora, os poucos que eu vi dele, filmes inesquecíveis. E, portanto, é um artista que eu estou também ansioso por explorar continuamente e que seja no podcast, quer fora. Mas, por favor, The Baby of Macon, vejam para lá de toda a polémica que o envolve. Eu acho que é, além de uma excelente escolha, Bernardo, acho que é um excelente apelo, porque nem sempre é fácil para o espectador fazer esse filtro, que é necessário para não nos deixarmos afetar para conseguir apreciar. É quase uma predisposição para ver a obra como um todo e nem sempre é fácil ignorar os nossos preconceitos, digamos assim, de certa forma. Sim, mas na arte temos que ser open-minded. Temos que estar predispostos a sentir-nos desconfortáveis em prol de um acrescento de ganhos. Acho que é uma característica que devemos apelar a quem é mais conservador na forma de assistir não só a cinema, mas a ouvir música, sim, a ler globalmente romances, apostem numa coisa mais policial, por exemplo, ou quem está habituado ao policial que vá para o terror. É assim que nós também evoluímos e a sair da zona de conforto e aqui abraçar o desconforto. Sim, sei. Pá, olha, como dizia o Sócrates, porreiro, pá. Bora. Muito bem, porreiro
têm sido as vossas escolhas, e agora a minha segunda escolha vai ser The Age of Innocence. Um filme muito... Sim, senhor Bernardo, um filme muito que merece vénias, porque de facto são 2 horas e 20 de bastante profundidade, do início ao fim. Este filme é baseado numa obra, e isso nota-se ao longo do filme, porque penso que são pegados muitos trechos do livro para dar uma complementaridade portanto, aos sentimentos das personagens, e isso é extremamente envolvente. De facto, aqui o que se fala no filme é sobre um triângulo amoroso entre membros da alta sociedade em Nova Iorque de 1870, nomeadamente um homem nobre, interpretado pelo Daniel Day-Lewis novamente. Eu disse que não era a última vez que ia falar dele, e aqui novamente como personagem principal, que se casa com, digamos, uma rapariga muito bem educada e bonita, mas que para ele não tem aquele charme, não acende em si aquela chama da paixão, exatamente, e por conseguinte ele acaba por se apaixonar por uma mulher, apaixonar mais nesse sentido, com um passado não tão nobre e sim um bocadinho mais escandaloso. No entanto, para ele, e esta é uma das frases que ele diz no fim em reflexão, é que ela era uma mulher diferente, e foi isso que acendeu essa chama, digamos assim. Mas o filme não é simplesmente isto, porque de facto do início ao fim nós temos naturalmente um inicial comprometimento por parte do nosso protagonista em assumir o compromisso com a sua, portanto, com a tal rapariga mais educada, com uma boa educação, mas que passado algum tempo ele de facto começa a ter um struggle imenso, porque o coração acaba por escolher que ele fique portanto, que ele começa a sentir dúvidas se de facto faz sentido ele continuar com o casamento até então. E há outras questões que são levantadas neste filme que eu acho verdadeiramente deliciosas, que têm a ver com o seguinte: muitas vezes a resposta mais fácil talvez seria abdicar de um amor, porque ele também sentia amor pela tal rapariga, só que o que ele escolhe é um bocado para além do óbvio. Ele prefere, mesmo que seja uma decisão muito marcada pelos constrangimentos, quer seja por aquilo que as pessoas iriam pensar se ele assim o fizesse, porque de facto estamos em 1870, os preconceitos adjacentes são muito profundos, e toda a gente acaba por comentar, e isso influencia tudo. Em 2021, onde nós estamos, também isso acontece, por isso, de facto, ele prefere, ou melhor, ele vai escolhendo um amor que se calhar não tem tanto aquela chama da paixão, por algo melhor para a vida dele, e também por respeito imenso para com, neste caso, a May, que era, portanto, a rapariga. Portanto, nós aqui temos várias reflexões, que é até que ponto qual é que é a face mais forte do amor? Será uma fase mais apaixonante, mais em que nós perdemos toda a nossa irracionalidade e devemos abraçar isso a 100%? Ou será que devemos parar um bocadinho mais para pensar que se calhar o amor é mais a nível do respeito, de nós vermos na outra pessoa um melhor partido? Qual das duas faces é que é realmente a mais acertada para nós cultivarmos ao longo da nossa vida? E nesse aspecto penso que este filme podia facilmente cair numa história em que o plot ou o twist seria muito expectável, e acaba por não o ser. Se de facto a nossa personagem chega ao fim da história 100% segura daquilo que fez, acredito que não. Mas eu acho que nós nunca estamos 100% seguros das nossas escolhas, por isso ele ao fim e ao cabo acaba por aceitar o que o destino lhe trouxe, e temos aqui uma jornada
mesmo muito interessante sobre o amor. E dada a inocência, sim, todos nós passamos por ela e provavelmente mantemos-la uns mais do que outros até ao longo da nossa vida. No entanto, temos que, de facto, refletir bem sobre as nossas escolhas, mas, acima de tudo, abraçar aquilo que, se calhar, nos facilitará a vida, obviamente, associado àquilo que nos dá estímulo para continuar a ser e tal e qual como somos ao longo da vida. Portanto, nesse aspecto, este filme é excelente, além de ter uma beleza muito própria portanto, da época, e também ter diálogos que são deliciosos do início ao fim, com longos períodos em que o subtexto também está ali muito nos olhares, portanto, aquilo que não é dito, mas que é espelhado. Subtilezas. Sem dúvida alguma. Portanto, é um filme extremamente completo, na minha opinião, e foi uma surpresa agradável. Sim, muito bem. Só o documentário que tu estavas a dizer mais no início. Portanto, o filme passa em 1870 e também temos de ter sempre em conta que os Estados Unidos nessa altura ainda era um país ou uma nação bastante recente e maioritariamente populada por europeus, e neste caso diria até uma tradição inglesa nesse micromundo, não é? Ou mais nessa zona de Nova Iorque, nessa zona este, e mais precisamente nos personagens que são abordados na Idade da Inocência. Portanto, aí muita tradição, muito disso que falaste, temos de transpor à época e pensarmos que realmente era quase como se estivéssemos em Inglaterra ou os Estados Unidos fossem ainda uma espécie de colónia inglesa, pelo menos nessa zona dos Estados Unidos, e portanto daí também se ver muito, ou encontrarmos muitas semelhanças com filmes da época ingleses. Portanto, sem dúvida alguma. Daí... E eu também me lembrei com o teu complemento excelente, Diogo, que pronto, é de realçar que o filme é realizado por Martin Scorsese, que aqui tem um registro que não é o seu habitual e que eu acho que se consegue estar muito, muito a um nível extremamente forte portanto, para um realizador que é muito mais marcado pelo thriller, pelo crime e por dramas muito... Isso é o lado muito positivo do Scorsese, é que tem uma carreira recheadíssima de géneros e de bons filmes em várias áreas. Mas, se me permites, um complemento que até já tinha em privado com o Diogo feito, este filme, realizado pelo Scorsese, acho que está perfeitamente em linha com muitos dos seus anteriores, mas tem um twist, e é um twist que muda tudo e que o torna, para mim, a questão da violência, mais especial do que muitos projetos dele, que é o facto de o Scorsese ser um realizador que explora imensamente bem a violência física, a violência externa, e aqui no The Age of Innocence está a explorar o que é uma violência mais interna, uma violência de uma pessoa dividida entre duas mulheres e que no final, para mim, sofre imensamente com a escolha ou com, como tu lhe colocaste, com o destino que lhe apresenta. Quando ele está sentado a olhar para a janela, aquilo é de um sofrimento que, para mim, eu equiparo à violência no Taxi Driver ou à violência no Raging Bull. Mas são violências muito diferentes, mas que têm um impacto tão grande ou até maior que estes dois filmes que referi. É um outro tipo de violência que sim, o Scorsese não explora tanto, mas que quando está em linha, está em perfeita consonância com o trabalho do realizador. Excelente complemento, Bernardo. Concordo totalmente com o que disseste. Este também concorda. Olha, concorda, e se não concordasse, andávamos à porrada. Mas ele tem a ar de intimidante. Mas ainda não se mexeu desde o início. Ele é obediente. Porque não queiras. Só. Não queiras. Ele paga peso de ouro. Portanto, tem de obedecer e pronto. Deixa-me adivinhar, Tiago. Vais-me pedir a terceira? Vou. Está bem. Não vou pedir, vou exigir. Ok. Então isto é assim. A minha terceira... 15 minutos. 5 para cada um. Exatamente. Ora. Esta aqui até é mais rápida. Já vi este filme há algum tempo.
Eu tinha visto outro, disse em off, tinha visto um filme que tinha muita alta expectativa com a Carlitos Way, portanto, queiram considerar ou não, é só um apontamento, mas eu penso que faltava ali alguma coisinha e eu tive que ir ao meu arquivo, digamos assim, deste ano, e encontrei aqui um que também eu penso que cabe perfeitamente, e isto é muito rápido. Eu falo nada mais, nada menos do que o Fugitivo, The Fugitive, com o Harrison Ford, e o filme é realizado pelo Andrew Davis. O Harrison Ford, assim de uma forma muito rápida, é o Dr. Kimball, o famoso Dr. Kimball, que é um médico que a certa altura recebe uma chamada e pronto, recebe a notícia que a sua mulher tinha desaparecido. O que acontece é que este é acusado de mais tarde ter sido o responsável, não só de a mulher ter desaparecido, mas ter sido o assassino. Portanto, ele é acusado de matar a mulher e é perseguido por isso. Contudo, este sabe perfeitamente que isso não é verdade, não foi ele que matou a mulher, pronto, sem querer revelar muito, mas é impossível não revelar isto, e o filme passa-se basicamente como uma espécie de maratona com o personagem do Dr. Kimball a fugir de um detetive que é o Samuel Gerard, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones, que eu penso que também, graças à sua, digamos, personalidade bastante calma, exigente, séria e algo violenta, mas calma nesse sentido, tanto sem grande espalhafato, não é? O Tommy Lee Jones faz aqui um papel também muito bom, porque é o complemento perfeito ao lado um bocado mais frenético do Harrison Ford. O Harrison Ford, nesse aspecto, como já sabemos dos seus papéis mais mediáticos, como o Indiana Jones, tem essa arte de conseguir fugir e de tomar a decisão certa nos momentos-chave, e basicamente isto é um bocado um filme da caça do gato e do rato, mas isso acontece, esta caça, com subtileza, digamos, com uma arte muito própria. Não só a nível da ação, tem momentos que são literalmente frenéticos, não só às vezes quando há diálogos e às vezes ações, algumas cenas de luta mais explícitas, mas também todo o background que existe e como esta história vai sendo contada, como nós vamos descobrindo e desvendando este mistério do que realmente aconteceu, com alguns flashbacks pelo meio. Eu penso que está tudo muito bem organizado, está tudo digamos, no sítio certo, e portanto eu penso que o The Fugitive, dentro deste estilo de filme, do que é esta crime-ação, consegue ter também todos os ingredientes necessários para, do início ao fim, acharmos sempre interessante a trama e querermos realmente perceber o que é que aconteceu, sem estar propriamente já a adivinhar qual é que vai ser o final, que isso é que é um dos problemas, por exemplo, que eu apontei ao Carlitos Way. Foi muito previsível, este Fugitivo não é previsível e, ao longo da sua narrativa, tem sempre uma grande dose de ação, mesmo nos momentos mais calmos. Essa mensagem que nos faz pensar deste lado e nos faz estar constantemente estimulados está sempre presente. Portanto, a minha última escolha é The Fugitive. Muito bem. Está muito bem, claro que está muito bem. Está muito bem, como sempre. E tu, certo, Bernardo, vais fugir? Vais fugir à tua terceira escolha ou não? Não, vou enfrentá-la mesmo agora. O Diogo está a falar de previsibilidade e a minha recomendação é ligeiramente... antagónica. Não. É ligeiramente previsível. Porquê? Ou porque quem souber do que estou a falar sabe que, ou pelo menos se não souber, eu refiro agora, que é um remake de um remake. Portanto, tinha tudo para correr mal. Não fosse realizado pelo Abel Ferrara. E estou a falar de Body Snatchers, 93, como sabemos. E lá está, é o remake do remake do The Invasion of Body Snatchers. E a história, o póster é espetacular. Só a anotação de que esta versão de 93 tem um póster muito bem conseguido. Tu gostas dos pósteres, não gostas? Estou a ver. Gosto da arte. É convidativo. Gosto da arte em si, mesmo até as capas dos álbuns. Bernardo, tu por acaso sabes-me dizer, então, se este é um remake do remake, o original é de que ano? Tu sabes, mais ou menos? Não sei dizer. Sei que é dos anos 40, porque há um remake de 57, se não me estou em erro.
Portanto, é anos 40. Mas isso confirma-se já. Ok, eu vejo. E as pessoas também. Invasion of Body Snatcher. Afinal, é de 78. Portanto, então é anos 50. O de 56 é que é o primeiro. 56. Exato. Ok. Então é 50 e 70. Ok. Caras é interessante. Vocês que é o enganar. remake também termos, pronto, também motivar se calhar as pessoas e mesmo nós, ou pelo menos eu fiquei Sim, motivado sim. em ver o primeiro, pelo menos. Sim, porque é assim. São os três ótimos. Vou já aqui já referi que são os três ótimos por razões diferentes. Até porque os tempos, por exemplo, esta versão da década de 90 é muito mais sexualizada, porque está aqui uma componente de violência. Mas bem, o que é que retrata o filme? O filme retrata, temos uma protagonista, que é a menina Gabrielle Anwar, a atriz, que é a atriz do Scent of a Woman, quando o Al Pacino dança, o filme em que ele é cego, e ele dança ao som de uma música da América do Sul, se não me engano, ou é espanhola da América do Sul, que é uma das minhas cenas preferidas no cinema, por isso estava a referir. E esta rapariga, esta adolescente, lindíssima, uma atriz lindíssima, e aqui a sua beleza é um dos fatores de atração, mas também ótima atriz, e o seu pai descobrem que alienígenas estão a substituir os corpos das pessoas e estão a tomar basicamente o controle das cidades. E o setting do filme, o cenário é no Alabama, numa base, perto de uma base militar, e aqui o Abel Ferrara imprime algumas das suas características narrativas, nomeadamente as questões cinematográficas ou do ponto de vista da direção de fotografia. Ele inclina ligeiramente a câmera para criar momentos de maior distorção. Luminosidade tem notas de filme noir com sombras e com assim tons de castanhos que acentuam muito bem na história. E depois tem a narrativa explora diferentes tipologias de terror. Temos desde o terror mais implícito e mais psicológico até ao terror mais corporal, ao estilo do David Cronenberg. Há inclusive um filme dele, do Cronenberg, que é o Shivers, que eu também aconselho bastante, que me fez recordar imenso ou melhor, este fez-me recordar o Shivers, por causa da invasão corporal. E há aqui uma componente de estava-me só a ouvir a palavra estupro, rape, violação. Há aqui uma componente de violação na forma como os alienígenas se apoderam dos corpos das pessoas, e esta versão é aquela que imageticamente é mais explícita nesse aspecto, até sexualiza um pouco essas invasões, um pouco não, bastante essas invasões, e dão-lhe esse caráter mais malicioso, não é uma história tão psicológica. Eu gosto muito, aliás, em termos de sumo narrativo, os filmes anteriores remetem mais para a questão da dissonância e do fosso que existem entre as gerações. E eu vou tentar explicar isto de uma forma bastante breve, que é, nós temos a pessoa real e depois temos a pessoa que eles apoderam, ou a pessoa que fica no lugar da pessoa que era antes. E elas têm comportamentos dispares, ou seja, o alienígena apodera-se da pessoa e a pessoa é emotionless, portanto não transmite emoções, é muito deadpan, muito concisa, e ao contrário da pessoa, que é uma pessoa com emoções e com comportamentos normais. Nesta versão não existe tanto aquilo que nas outras versões existe, que é o fator, ou pelo menos aquilo que transmite, é que os pais, aquilo que está a tentar comentar,
é um fosso geracional em que os pais já não entendem os filhos não entendem os pais. Há uma sensação, por exemplo, quando um adolescente está a crescer, o pai ou a mãe tendem a olhar para o adolescente e não o reconhecer às vezes como filho, porque ele está a crescer e está a evoluir como pessoa e aquilo que nós conhecemos está gradualmente a transformar-se. E existe esse subtexto nos filmes anteriores de que nós não compreendemos quem é aquela pessoa porque tem atitudes que nós não revemos ou por estarem a transformar-se. E neste filme também existe isso, e a componente dramática do fator da rapariga não ter uma relação muito boa com os pais, porque a mãe já não é a mãe dela, que morreu, é a namorada do pai, e o pai sim é pai dela. Portanto, não existe uma relação muito forte entre ela e os pais, ou o pai e a namorada do pai. E aí também, e depois o irmão dela também sente o mesmo, de uma forma completamente diferente. Portanto, o filme comunica essa mensagem. Só não o faz, eu acho, com a perícia que os outros fazem. Os aspectos dramáticos são mais fortes nos outros filmes. O aspecto do horror é melhor neste filme, porque tem mais complexidade, o tal psicológico e o tal corporal aqui a misturar-se, e a causar impacto, não só através de imagens, mas também através de diálogos. Pronto, é a minha análise assim, sem demorar muito tempo aos 3 filmes, o que é melhor nuns e o que é melhor noutros. Não, está ótimo e acho que fechas muito bem a... Porreiro, pá! Porreiro, está muito porreiro. Eu, como sempre o faço, deixo o melhor para o fim, e neste caso não podia deixar de não escolher The Nightmare Before Christmas, um filme de animação verdadeiramente extraordinário, na minha opinião, do início ao fim. De facto, nós aqui temos uma história muito peculiar em que o nosso protagonista é o Jack, que é o rei das abóboras, importa realçar. Pumpkin King. Simplesmente se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos. E, portanto, está aí perto do Halloween. Na cidade do Halloween, que é a cidade onde ele está, é basicamente todo o ano para organizar o Halloween. E passa um Halloween e ele simplesmente é criado um vazio enorme nele de que, de facto, aquilo já não lhe diz o que dizia de antes e que o horror, o lado sombrio, tudo aquilo que tem de mais dark no Halloween, ele já não se identifica com isso. E, portanto, por mero acaso, afastando-se um bocadinho das linhas da cidade, ele acaba por atravessar o portal do Natal, caindo redondamente na cidade do Natal e confrontando-se com uma realidade completamente antagónica. Neste caso, uma realidade extremamente alegre, feliz, com luzes, com prendas, com altruísmo, com harmonia, tudo aquilo com o qual ele nunca tinha vivido, nem sequer sabia que existia. E, de facto, esse confronto cria nele uma nova esperança, um novo significado à sua vida. De tal forma que ele regressa à sua cidade, à cidade do Halloween, e conta a toda a gente que se confrontou com essa cidade do Natal e com o Natal e com essa festividade, com esse feriado, e humildemente quer tentar implementar e tentar que as outras pessoas percebam que o Natal também deve ser celebrado na cidade do Halloween. Claro que nem toda a gente percebe o que ele quer transmitir e a essência do Natal, porque além de estarem completamente confortáveis, portanto, na sua zona de conforto do Halloween, não passaram pela experiência que o Jack passou e, portanto, acabam por não conseguir perceber exatamente porque é que ele está a querer implementar um Natal e porque é que ele não se quer manter no Halloween que sempre eles fizeram. E, de facto, o que acontece é que ele organiza um Natal
mas que não corre exatamente como ele espera, porque basicamente ele tenta substituir o Pai Natal principal e isso cria todo um caos à volta do mundo que, apesar de todo o seu altruísmo e de todas as suas boas intenções de tentar fazer um Natal seu à sua imagem, de facto é mal visto por parte do restante universo, porque não corre como as pessoas estão à espera e corre mal. No entanto, a grande reflexão deste filme, e que é, portanto, um filme de animação extraordinário, musical, em que as músicas servem para quase como extrair os sentimentos mais profundos das personagens e conseguem fazê-lo de uma forma extraordinária. O soundtrack deste filme é, para ouvir mesmo fora do contexto do filme, é delicioso e, de facto, para mim, é um 4 em 4, se pudermos fazer a transcrição. Porque do início ao fim, sim, é verdade, em breve poderão analisar. Já podem. Já saiu? Não, já. Tiago, pensa. Não sabia se tinha saído até lá. Isto é tudo um jogo temporal, Tiago. Pois é. Isto é tudo aqui um jogo. É que um gajo pensa que isto é em direto. Neste momento é. As coisas engraçadas. Estava para filme, não é? Estas viagens no tempo. Sim, de facto, e pronto, e tudo isto para dizer que para mim é um filme excelente, vai muito na linha, por exemplo, do Coraline, que eu já referenciei aqui, e que curiosamente é realizado pela mesma pessoa, o Henry Selick, e deixar só aqui o pequeno apontamento de que, para quem já viu o Coraline, percebe que este filme poderia cair na mesma premissa, que seria um pouco num novo mundo, a pessoa acabar por negligenciar aquilo que era o seu verdadeiro mundo e abraçar o seu novo mundo sem o escrutinar, digamos assim, mas o filme aqui inverte-se e ele acaba por regressar ao seu mundo para tentar mudá-lo, e é aqui que eu acho que o filme se consegue, não é reinventar, porque até lá estava a ser bastante bom, mas consegue trazer algo de novo. Por exemplo, que o Coraline transpõe, mas de uma maneira diferente. Por isso, fica aqui a recomendação mais entusiasmada da noite de minha parte. Estamos quase lá, portanto o Halloween está aí perto, o Natal também não faltará muito, portanto penso que se calhar ali para novembro, não é? Se calhar é o meu filme para ver nessa altura. Excelente, aconselho vivamente. Especial de Halloween. Já sabem, não falha. Chegaremos lá. Muito mas bem. só faço o especial se o Bernardo mencionar o Exorcista, senão não entra. Se calhar já merece, né? Se calhar já merece. Malta, estejam cá para ver. Até lá já sabem. Subscrevam o canal, toquem no sininho para receber as notificações. Para a semana não fazemos podcast. Exato. Por fazer uma pequena pausa, mas depois voltaremos como pausas higiênicas. E podemos já adiantar que é um livro. A seguir é um livro. Será? Sim, daí a pausa mais dramática. Agora já sabem onde é que nos podem ver nos episódios anteriores. Deixem os vossos comentários sobre quais são as vossas escolhas de 1993. Também. Não tem que ser só 3. O quê? E chamem nomes ao Tiago. Sim, como é óbvio. É sempre bom. Tem esse espaço. Eu deixo-vos. Sabem onde é que nos podem ouvir, que é no iTunes, no Anchor, no Google Podcasts, no Spotify e, claramente, aqui no YouTube. Portanto, aqui no YouTube, quer dizer, podem estar nos a ouvir e não é aqui. Bem, mas vocês perceberam. Vocês a ver também. Vocês perceberam. Malta, até à próxima. Muito obrigado. Nos comentários que podem pôr também o ano que vocês querem que nós façamos aqui o nosso top 3. Olha, isso era giro. Também podem participar nas nossas escolhas. Pode ser 2022, por exemplo. Se calhar. Já antecipar. Eu ia mais para trás. Mas que vão bater. Feel free. Esperados, por norma. Feel free. Exato. Fiquem mais bem. para o final do ano. Até breve.